Num livro pouquíssimo lido na igreja, muito pouco, talvez você nem recorde a última vez que você ouviu uma leitura desse texto, e talvez você não se recorde de uma pregação nesse texto. Eu não me recordo de nunca ter pregado no livro de Sofonias, não me recordo. Eu estou há 15 anos quase com essa igreja e eu não me lembro de ter pregado alguma coisa no livro do profeta Sofonias. Então eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Sofonias, capítulo 1, e nós vamos, eu lerei o versículo de 1 a 6, é um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento, um dos 12, ele está logo depois do livro de Abacuque, antes do livro de Ageu. Entre Abacuque e Ageu, um livro pequenino, são 3 capítulos, como é próprio dos profetas menores, livros pequenos, leituras curtas, mas mensagens densas, pesadas, poderosas. Sofonias, capítulo 1, versos de 1 a 6. Deus não aceita concorrência. Deus não aceita concorrência. Isso é fantástico, porque Ele quer exclusividade. Ele quer ser o único, Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor, e Ele quer ser o único amado da nossa alma. Aleluia! Glória ao nome dEle por isso. Nós vamos ler esse texto agora, na esperança de que cada crente que tem a Bíblia achou esse texto, Sofonias. Nós vamos pregar todo esse livro em alguns domingos, numa série de mensagens no livro de Sofonias, e tentar extrair daqui, entender primeiramente o que ele está falando ao seu povo, no seu tempo, no seu contexto, e pela graça de Deus extrair lições que sejam contemporâneas, atuais, que se apliquem à nossa vida, ao nosso contexto, hoje, nos dias em que vivemos. A palavra de Deus diz: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados terraços adoram o exército do céu, os que adoram ao Senhor e juram por Ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Amém. Amém. No mundo dos negócios, meus irmãos, se diz que a concorrência é uma força essencial que impulsiona a inovação, a eficiência e o crescimento dos negócios. Então, no mundo dos negócios, concorrência é algo necessário, é importante, porque isso alavanca, impulsiona, empurra para frente a inovação, a eficiência, o melhor serviço, o melhor produto a ser oferecido. E diga-se de passagem, concorrência é algo muito positivo para nós, que somos consumidores, nós que vamos adquirir um serviço, adquirir um produto. Nós queremos que a concorrência exista, porque isso coloca em balanceamento os preços, a qualidade, as ofertas. Isso é bom.
Mas, meus irmãos, diferentemente do mundo dos negócios, Deus não tolera a concorrência. Ele não aceita concorrentes com Ele. Ele não tolera os rivais. O Senhor, Ele diz, na verdade, eu sou o único e verdadeiro Deus. E quando Ele diz isso, ao mesmo tempo em que Ele faz essa declaração, essa afirmação, eu sou o único Deus, eu sou o único e verdadeiro Deus, Ele olha para o seu povo, Ele olha para nós e Ele diz, você é o meu povo, você é o povo que eu escolhi, você é o povo que eu separei de todos os povos da terra, para ser a minha propriedade peculiar, exclusiva. Isso tinha um significado tão poderoso durante toda a antiga aliança, durante o tempo dos patriarcas, ser aquelas famílias, serem aquelas famílias, as famílias de Deus, mais tarde a nação israelita instituída, de forma a tomar posse da terra ali no deserto do Sinai, ser a nação, o povo escolhido de Deus. Isso não foi alterado, isso não foi cancelado, mudado, porque verdadeiramente a igreja, enquanto esse Israel espiritual de Deus espalhado por todo o mundo, cada cristão, cada crente, cada discípulo de Jesus, cada seguidor de Jesus, também pode dizer, eu também sou nação eleita, sacerdócio real. Eu também sou povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sofonias, meus irmãos, ele é um dos profetas levantados por Deus, um tempo considerável antes do cativeiro babilônico. Ele é um desses profetas como Abacuque, que foi levantado por Deus, como Naum, o próprio Jeremias. Eles estão numa escala ali muito próxima de tempo, e estes homens foram levantados por Deus profeticamente para falar ao povo de Israel, para falar ao povo de Judá, ao reino de Judá especificamente, chamando esse povo de volta ao caminho, de volta às antigas veredas, de volta à verdade, ao culto verdadeiro, ao Deus verdadeiro. A missão, meus irmãos, a missão desse profeta é dizer à nação de Judá que Deus, Ele é o Rei Supremo de todo o universo. A missão de Sofonias é dizer a Judá que esse Rei Supremo, Ele julga a terra e Ele é o Deus da aliança que tem misericórdia e que chama esse povo escolhido, teimoso, rebelde, que se afasta, que se esquece, que não procura por Ele, chamar esse povo ao arrependimento. Sofonias, então, ele tem uma palavra contra a idolatria do coração do reino de Judá. O seu irmão, o reino do norte, o reino de Israel, já havia caído por causa desse mesmo pecado. Ele já havia sucumbido por causa dos pecados de Roboão. Aquelas 10 tribos já haviam sido arruinadas e estavam debaixo de sofrimento, de disciplina. Se diz que quando nós olhamos para a dificuldade ou sofrimento de alguém que é resultado de suas escolhas erradas,
que ao contemplar isso a gente toma como exemplo e diz: olha, eu não vou fazer as mesmas escolhas, porque eu não quero colher os mesmos frutos podres dessa mesma árvore. Mas nem sempre isso funciona, né? Porque às vezes a gente vê o que o outro escolheu, os rumos que o outro tomou, e contempla inclusive os sofrimentos que estão sendo experimentados, mas a gente ainda assim tropeça no mesmo erro. A gente coloca o pé na mesma lama, a gente bate a cabeça na mesma viga. E o reino do sul, Judá, não aprendeu, ao que parece, muitas lições com os erros do seu irmão Israel. Então Sofonias, ele traz uma mensagem, uma palavra contra a idolatria do coração daquele reino, das pessoas daquele lugar. E aqui, meus irmãos, nós precisamos prestar atenção e notar a confrontação dos pecados da nação. A ameaça do juízo que virá, iminente, virá de repente. Essa é a mensagem do profeta. Vocês estão andando em caminhos que não são os melhores, os bons caminhos de Deus. Deus vai punir vocês, ele está dizendo isso. Mas também a mensagem de Sofonias, ela é uma mensagem, é um chamado ao arrependimento. Ao arrependimento como a única forma de se acharem livres de tão dura sentença. A única forma de se livrarem é se eles se arrependerem. Meus irmãos, eu gostaria de colocar uma verdade fixada diante de nós, quando nós estamos olhando para esse livro, que salta os capítulos poucos desse livro de Sofonias. É que quando se rejeita o chamado de Deus ao arrependimento, quando nós somos teimosos em aceitar a boa instrução de Deus, os bons ensinos de Deus, quando nós criamos evasivas, desculpas, muito bem arrumadas, desenhadas, enfeitadas, para justificar o nosso não submeter-se. Quando nós, em outras palavras, rejeitamos esse chamado de Deus para que nos arrependamos, então nos tornamos impenitentes. O resultado é que nós não conseguiremos nos livrar da dura disciplina, do juízo, do julgamento do Senhor. Deus não aceita concorrência. É sobre isso que nós estamos pensando nessa manhã, à luz do que Sofonias escreveu. A profecia de Sofonias, como nós acabamos de ler, ela começa dizendo que ela é o quê? A palavra do Senhor. Palavra do Senhor, versículo 1, que veio a Sofonias. A mensagem, então, que está sendo dirigida ao povo de Judá, meus irmãos, ela é anunciada sob essa égide, sob esse título, sob essa autoridade de que ela é a palavra que vem de Deus, vem do céu até os homens. Ela é a mensagem dirigida ao povo, o povo da aliança, a palavra do Deus da aliança, ao povo que está transgredindo essa aliança, quebrando essa aliança, rompendo os termos desse pacto maravilhoso que ele estabeleceu com seu povo. Não se trata, portanto, meus irmãos, de palavra de homem, mas se trata da palavra do próprio Deus vivo. Não são as reflexões de Sofonias, mas é o diagnóstico divino acerca do estado daquela nação, daquele povo. As palavras que nós temos, elas não são as opiniões humanas, mas ela é aquilo que Deus tinha
que dizer sobre tudo o que estava acontecendo naquele lugar. E no final das contas, isso fala muito conosco, porque não há nada que nós tenhamos maior necessidade quando nós mesmos somos encontrados por Deus em falta e precisando de arrependimento e de mudança e de um novo curso na nossa vida, de uma nova disposição do nosso coração. Certamente isso fala conosco, porque quando nesse estado nós nos achamos, na verdade o que nós mais precisamos não são de palavras humanas, não são das reflexões dos homens, não são dos resultados dos cálculos humanos, mas o que nós mais precisamos verdadeiramente é da palavra que vem do próprio Deus e que pode mudar o nosso coração. É da palavra que é poderosa para restaurar a alma, como disse Davi. A sua lei é boa, não há nada que lhe falte, ela é perfeita. E ela pode curar o coração, curar a alma. Meus irmãos, então, se essa era a palavra do Senhor, então essa palavra possuía a autoridade. Ela era a palavra autoritativa de Deus. Se ela era a palavra de Deus, então ela era a palavra inspirada de Deus, pelo Espírito de Deus. E Deus, Ele sempre tem a palavra certa para o coração necessitado. Ele sempre tem a palavra precisa, cirúrgica, como aquela espada de dois gumes, para nos dizer, para nos corrigir, nos confortar. Essas palavras, então, elas significavam as palavras do próprio Deus, a palavra do Senhor, dirigida ao povo de Judá, significavam que Deus estava zelando pela sua própria glória. E por que Ele está fazendo isso? Porque Ele não aceita concorrência. Não é saudável estabelecermos concorrência com Deus. Então essas palavras significam que o Deus Santo, que zela por sua própria glória e que zela pelo seu próprio povo, Ele está manifestando esse seu zelo tão precioso. Ele está cuidando da glória do seu próprio nome. Essas palavras significam, meus irmãos, que Deus está exaltando a sua santidade diante de Judá, diante do povo. Ele está fazendo com que a santidade dele seja vista, com que a santidade dele seja percebida, com que a santidade dele seja notada, sentida por esse povo. Ele é o Deus Santo. O profeta, ele se apresenta aqui como alguém que tem vínculo familiar com nomes de destaque, seja positivo ou negativo, na história do reino de Judá. E talvez o mais destacado desses nomes, com quem Sofonias tem vínculo familiar, tetravor dele, seja exatamente o rei Ezequias, que é citado aqui no versículo 1. O grande rei Ezequias, que clamou ao Senhor no templo do Senhor, quando a Assíria havia cercado a cidade. E o Senhor destruiu os exércitos de Senaqueribe, com apenas um anjo forte e poderoso. Mas há uma outra informação, meus irmãos, muito importante para nos fazer localizar cronologicamente a profecia de Sofonias, nesse período profético de Israel antigo. É quando ainda no versículo 1 é dito que ele profetizou nos dias de um rei muito especial da história de Israel, o rei Josias. Ele tem na sua linhagem familiar o grande rei Ezequias, e ele é levantado por Deus para falar ao povo de Judá, para falar a Judá e a Jerusalém, nos dias em que Josias está reinando. Ele se acha no trono. E Josias foi
foi o rei que promoveu uma das maiores reformas religiosas espirituais em Israel. Sua história é maravilhosa e fascinante. Nós sabemos, meus irmãos, como é importante, ou pelo menos devemos saber que é importante, lembrar que foi durante o reinado de Josias que Sofonias profetizou. E isso é importante por quê? É importante para que a gente saiba que quando esse homem abre a sua boca, quando ele se levanta diante daquela nação, ele o está fazendo num período muito difícil, em um dos períodos mais difíceis da história do reino de Judá. Um momento delicado, um momento de apreensões, de perigos, de tensões, um tempo de intensa corrupção, de muitas intrigas. Para que você tenha ideia, o rei que precedeu Josias, ele foi morto por um complô, por uma associação movida pelo desejo de matar alguém, e ele foi então assassinado, deposto à força, morto. Então nós estamos olhando para um cenário, para um contexto histórico, político, cultural, de grandes tensões, de grandes perigos. É esse tempo então em que Sofonias é trazido por Deus diante do povo para profetizar ao povo de Judá. Um tempo em que aquelas pessoas, meus irmãos, haviam abandonado o Senhor Deus. Literalmente, eles haviam trocado o Senhor por Baal e por Milcom e por outros falsos deuses. Então, para que nós tenhamos ideia do cenário em que Josias estava reinando, basta a gente lembrar que um pouco antes dele ser rei, quem reinou foi Manassés. E você sabe quem foi Manassés? Manassés foi um terrível rei para Israel. Ele promoveu o culto a Baal, ele matou um de seus filhos queimado no fogo em sacrifício. Ele praticava feitiçaria. Depois dele, Amon reinou, que antecedeu exatamente Josias. E Amon foi terrível também, ele andou em caminhos horrorosos, ele imitou seu pai Manassés. Esses dois reis, Manassés e Amon, eles haviam levado o reino de Judá a uma decadência moral e religiosa avassaladora, terrível. Deus então vem na história de Judá, na história desses reis, e ele quebra esse ciclo de liderança terrível, decadente, espiritualmente caída, moralmente destruída, eticamente arruinada. Deus vem na história porque Deus sabe muito bem como fazer isso, como entrar na história dos homens. A história, afinal de contas, é dele e não tem como separar Deus dessa história. Mas ele sabe muito bem como entrar de forma muito precisa para fazer algo diferente, para romper ciclos de destruição e pecado, para mudar o curso das coisas, para transformar situações. Ele sabe como fazer isso e, sem dúvida alguma, meus irmãos, uma das provas mais inequívocas de que o nosso Deus é mestre nisso, está no fato de que Ele entra na nossa história como homem, Cristo, Deus homem, para mudar o curso da história e trazer transformação e dar um rumo completamente novo e diferente. Ele faz isso nos dias desses reis. Ele entra na história, ele quebra esse ciclo de perversidade, ele coloca no lugar, no trono, Josias. E foi nesse tempo, então, do reinado de Josias, que o livro da lei do Senhor, que estava escondido no templo do Senhor, na casa do Senhor,
Provavelmente, talvez porque os reis que antecederam Josias, Manassés, Amon, eles tenham mandado destruir os pergaminhos da lei do Senhor. Mas por providência divina, livros foram escondidos, e então, quando Josias está reinando, um desses livros, um desses pergaminhos contendo os livros de Moisés, a lei, a Torá, é achado, é trazido para o rei. Aquilo é lido diante do rei, e quando Josias ouve aquelas palavras, ele rasga suas roupas, numa expressão intensa, profunda, de quebrantamento, de humilhação, fruto da constatação de ver a realidade do seu povo, que ele é rei, ele é responsável por isso, mas agora andando na contramão de Deus, tendo este povo estabelecido concorrência com Deus, um Deus santo, misericordioso, amoroso, virado as costas para Ele, procurado outros deuses, aquele rei rasga sua roupa. Isso nos lembra, irmãos, e nos ensina como nós precisamos rasgar também o nosso coração quando nós ouvimos a lei de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Rasgar o nosso coração, nos humilhar, nos colocar debaixo dessa mão poderosa de Deus. A antiga palavra de Deus, a antiga palavra, ela foi trazida para solucionar um problema do presente. Aquela lei escondida, perdida na casa de Deus, ela foi trazida para a luz, trazida para o palco, para o centro, para resolver os problemas da atualidade daquele povo. Será que isso não nos ensina alguma coisa? Que nós não vamos resolver os nossos próprios problemas atuais, os nossos dilemas da atualidade, do nosso presente. Não é abraçando as novas teorias, os novos axiomas, as novas propostas, na tentativa de trazer solução para os dilemas da nossa vida, os dilemas existenciais, comportamentais. Não é. A solução para as nossas dificuldades presentes, a solução, a resposta para os nossos dilemas do presente, do momento, se encontra na antiga palavra, na antiga lei, é na palavra de Deus, que não envelhece nunca, não é? Que nunca caduca, que nunca se quebra de tão velha. Ela é sempre um rio fluindo, cheio de vida, cheio de graça, cheio de virtude, cheio de poder, cheio de consolo, de conforto. Ah, meus irmãos, é a voz do Senhor falando às nossas almas, irrigando as nossas almas, fazendo com que esse leito, talvez seco, sem água correr, a nossa alma ressequida, seja então banhada pelas águas vivas da palavra de Deus, produzindo em nós um fluxo poderoso, movendo o nosso coração, nos fazendo desfrutar de alegria e contentamento no próprio Deus. Se você tem problemas agora, questões agora, e você precisa de resposta agora, ela está na antiga palavra de Deus, que não é velha, mas permanece sempre nova e atuante. Está ao seu alcance. Ah, meus irmãos, depois dessa breve introdução que Sofonias faz no capítulo 1, verso 1, ele fala então de um julgamento cósmico, versos 2 e 3. De fato consumirei, veja o que ele diz, todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, consumirei os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas
com os perversos e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, depois que ele faz essa introdução de que família ele é, qual é a natureza da palavra que ele está dizendo, falando, ela é a palavra de Deus, inspirada, ela tem a resposta, a cura, a solução. Agora então, Sofonias, ele se pronuncia ou pronuncia as palavras de Deus em termos de um julgamento cósmico, de um castigo universal. E sabe, quando a gente ouve sobre isso, quando a gente lê isso nos lembra, irmãos, ou pelo menos deveria nos lembrar daquilo que Deus disse que faria e daquilo que efetivamente Ele fez nos dias de Noé. E por que Deus disse a Noé que destruiria toda a vida sobre a terra? Gênesis capítulo 6, versículos de 6 a 8 diz assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor então: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. São palavras muito semelhantes, de um julgamento que envolve a terra, que julga a terra. Vocês devem notar a semelhança das palavras desse julgamento cósmico, dessa ameaça que Sofonias está fazendo, e aquilo que Deus disse a Noé que faria e que fez efetivamente em seus dias. Agora, observe que Judá está vivendo como se Deus não mais existisse. E isso é terrível. Nós não podemos permitir que vivamos como se Deus não existisse mais. Ou eles estão vivendo como se Deus, ainda existindo, não se importasse mais com o modo de vida que eles estão levando. As duas coisas são terríveis. E nós não podemos nos permitir viver, meus irmãos, como se Deus não existisse mais, ou como se, existindo o Senhor, Ele simplesmente não se importasse com o modo de vida que nós estamos levando. Então o Senhor vem àquele povo que está pensando dessa forma. E como nós sabemos que eles estão pensando assim? Pelo modo como eles estão vivendo. Porque o modo como nós vivemos reflete o modo como nós pensamos. Como nós agimos reflete o modo como nós pensamos. É por isso que, se nós queremos converter nossas ações, queremos corrigir nossos modos, nós precisamos converter nosso pensamento. Então, se eu percebo que condutas em minha vida não são boas, ou que não são as melhores, que precisam de uma reforma, e é tão apropriado falar de reforma nesse mês da reforma, não é? Mas se eu preciso corrigir curso, comportamento em mim, eu não vou conseguir fazer isso se eu não corrigir primeiro a maneira como eu penso sobre aquilo. Porque como eu penso é como eu serei. Como nós pensamos é como nós seremos. Judá está vivendo assim, ou como se Deus não existe mais, ou como se Deus existe, mas Ele não está nem aí para o modo de vida deles, porque eles não estão preocupados, eles não estão constrangidos. O pecado tem essa capacidade de cauterizar a consciência. Por um tempo, o pecado machuca a consciência, incomoda, a gente sente vergonha, inquietação. Mas a nossa persistência no pecado, ele vai criando uma casca, uma carapaça, uma couraça rígida no coração, na consciência. Isso é endurecido, é ressequido, sabe? Você não sente mais, você não se incomoda mais, você não se preocupa mais, porque está assim a consciência e o coração.
Então o Senhor vem àquele povo e Ele diz: eu vou julgar o mundo. Veja, a linguagem no versículo 2 e 3, ela é uma linguagem em termos de universalidade. Eu vou julgar o mundo. E sabe o que é que Deus está dizendo, em outras palavras, quando Ele pronuncia isso? Ele está dizendo: eu posso fazer isso. Eu posso. Ele está dizendo: eu posso trazer julgamento que alcance homens, animais, aves e peixes. Se você prestar atenção, a narrativa da criação lá em Gênesis, ela começa Deus criando peixes, aves, os animais e então os homens. Só que aqui Ele faz a fala como se fosse retrocedendo, de trás para frente, do último para o primeiro. Deus criou por último na criação os homens. Mas quem Ele diz que vai destruir primeiro aqui nessa ameaça cósmica? Os homens. Então o que Deus está fazendo? Ele está dizendo: eu fui capaz de criar, eu sou capaz de destruir. Eu sou supremo. O poder está em minhas mãos. Eu sou o verdadeiro rei e vocês devem temer o meu nome e me adorar. É isso que Ele está dizendo. Estas palavras eram um tipo de declaração de autoridade. E sabe de uma coisa? Judá deveria ter se lembrado ou pensado: Deus não pode estar blefando. Não pode. Deus é o Senhor sobre o mundo. Ele está no controle. É isso que Ele está dizendo. Mesmo que o curso das coisas mostrassem o contrário disso, Ele está no controle. E portanto, meus irmãos, para que aquele povo, para que aquelas pessoas soubessem que isso era a verdade, o Senhor Ele vai dizer então no versículo 4, observe: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes. Para que eles soubessem que o que Deus estava dizendo era verdade, que Ele era o Senhor Supremo, que Ele tinha autoridade para criar e destruir, que Ele deveria ser temido, porque o que Deus quer, quando Ele vem a nós e Ele diz: eu criei o mundo, eu posso desfazer o mundo, o que Ele quer, e essa é uma lição que ela é atual e é para nós também. O que Ele quer quando diz que Ele fez e Ele desfaz, Ele levanta e Ele derruba, que Ele é o Senhor de todo mundo, de toda a criação, que Ele tem autoridade. O que Ele quer não é que nós sintamos medo dEle, mas que nós possamos temê-lo em amor, reverentemente, e adorá-lo. Ele quer que nós o adoremos única e exclusivamente. É isso que Ele quer. Então perceba, o seu Deus, Ele nunca vem a você, Ele nunca se apresenta a mim, a você, a nenhum de nós, como um Deus pequeno, que pode ser colocado no nosso bolso. Ele nunca vem diante do seu povo como um Deus que pode ser carregado na mão da gente. Ele nunca vem diante de nós como alguém que não sabe o que está passando em nosso coração, como alguém que não conhece as nossas dores e enfermidades. Ele nunca vem como um Deus que pode ser manipulado, tapeado, enganado. Esse Deus vem diante de nós, Ele vem diante do seu povo, e Ele diz: eu tomo os céus a palmos, eu peso os montes em romana, em balança, eu conto as estrelas do céu. Ele vem diante do seu povo e Ele diz: eu abri o mar, eu fiz o meu povo passar a pé enxuto. Esse Deus vem diante do seu povo e diz: eu sou o Senhor que coloquei estrelas no céu, eu chamo cada uma pelo seu nome, eu coloquei os fundamentos da terra. Esse Deus, Ele vem e Ele se apresenta como Deus grande, grandioso, extraordinariamente grande. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele quer que a gente olhe para Ele, para a grandeza dEle, do poder e da glória dEle, e Ele quer que nós possamos louvá-lo de todo o coração.
adorá-lo de toda a alma e dizer: Senhor, é bom estar diante da tua presença, como é bom saber que tu és o meu Deus. Ele quer impactar a nossa capacidade de medir, de calcular, sabe? Quanto você é capaz de medir? Quanto você é capaz de calcular, de somar? Até onde vai a sua capacidade de pesar? Sabe o que ele faz? Ele vem e ele joga por terra todas as nossas categorias capazes de medir, de pesar, de calcular. E quando a gente percebe que a nossa régua, os nossos números, as nossas balanças não podem medir o tamanho desse Deus, pesar o peso da sua glória, calcular a santidade, a majestade do nome dele, louvado seja o seu nome. Sabe, o que ele quer nos desmantelar de nossa presunção, de nossa vaidade, de nosso orgulho, para que então nós possamos dar a ele o louvor que ele deve receber, dar a ele a glória que é devida ao seu nome. E então, como diz o Salmo 29, em seu templo tudo diz glória. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele diz: eu vou trazer juízo, abandone os seus pecados. Ele diz: eu vou estender minha mão contra Judá e Jerusalém. Então os versículos de 1 a 6 desse capítulo, eles estão expondo o problema, e ele é grave. O problema de Judá não era apenas idolatria. Escute isso: o problema de Judá não era apenas idolatria em seu aspecto de substituição de Deus. Substituir Deus por outro Deus é idolatria. Mas esse é apenas um aspecto da idolatria. E o problema de Judá não era apenas esse. Havia também um outro aspecto próprio da idolatria, que é causar a confusão entre os deuses. Versículo 5, então, observe comigo. Os que sobre os eirados, sobre os terraços, adoram o exército do céu. Adoram o exército do céu. O que é isso? O sol, a lua, as estrelas, os planetas. Eles adivinhavam olhando para os astros. Alguma coisa muito parecida com o horóscopo que hoje existe por aí. Não é nem de imaginar que crente tenha signo, né? Consulte o horóscopo. Eu entrei no supermercado, acho que sexta-feira, foi. E quando eu ia com meu carrinho passando pela seção de sal, de vinagres e tal ali, aí uma senhora com um carrinho e um outro rapaz, não sei quem ele era dela, mas enfim, pouco importa. Eu lembrei, quando ela disse assim: opa, fulano, deixa eu pegar sal grosso, que eu preciso dar um banho na minha casa para renovar as energias, para descarregar. As pessoas, elas são assim supersticiosas, elas acham que sal grosso é uma maravilha, né? Num pedaço de picanha. Nossa, que maravilha! O sal grosso para poder limpar a casa das energias ruins, superstições, feitiçarias. Infelizmente, alguns cristãos, eles ainda não entenderam bem o Evangelho. Eles não se libertaram aí, não se desconectaram de superstições antigas. E eles olham lá: eu sou de Áries, sou de Câncer, Sagitário, Capricórnio. Deixa eu ver aqui a cor do dia. Aí tem gente que quer vestir a cor do dia baseada no astro, na conjugação dos astros e o horóscopo do dia. Isso é engano. O texto está dizendo: eles sobem no terraço, eles adoram o sol, a lua, os astros, os planetas. Isso é o aspecto da substituição da idolatria. Substitui Deus pela criação. Mas o texto continua: e os adoram
e os que adoram ao Senhor. Então, uns estão substituindo o Senhor por outros deuses falsos, e alguns estão, além disso, também adorando o próprio Senhor numa espécie de sincretismo religioso, mesclando. É melhor 3 deuses do que um, é melhor 5 deuses do que um. Não, não é melhor, nunca foi, porque o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus que não aceita concorrência, que não aceita rival, Ele é o Deus que basta, meus irmãos, louvado seja o seu nome. Ele é o Deus que enche toda a criação, seu poder e presença enche todo o universo, e nem todo o universo é capaz de conter e sugar quem é o nosso Deus. Ele basta. Nós não precisamos de auxiliares que possam dar uma mãozinha a Ele. Ele é todo poderoso, Ele sabe, Ele pode todas as coisas. Eles estão provocando uma confusão, eles estão jurando por Deus e por Milcom, é o que diz o texto aqui. Que loucura! O culto doméstico daquelas pessoas era um culto em que eles misturavam Deus com Milcom. A pergunta que eu faço a vocês, a pergunta que Sofonias faz a nós é esta: ora, tinha o Senhor razão, direito de estar irado contra aquelas pessoas? Ele tinha direito de estar irado? Ele tinha razão de estar irado contra aquele povo? Sim, ele tinha. Eles estavam adorando a criação em vez de adorar exclusivamente o Criador, e essa é uma grande ofensa. Eles estavam praticando ao mesmo tempo adoração ao Senhor, a Deus, a Yahvé e a Milcom. Milcom provavelmente é o mesmo Moloque, só são nomes diferentes usados. Provavelmente Milcom e Moloque é o mesmo Deus que requeria dos adoradores sacrifício de crianças. Moloque é o Deus dos abortistas. Moloque é o Deus dos que querem matar a vida no ventre, o assassinato de bebês na câmara escura do ventre, quando ainda não contemplaram a luz. O útero das mães não pode se tornar o altar de Moloque, porque foi no útero que Deus veio ao mundo. Foi no útero de onde Ele pulou para esse mundo, para vir salvar os pecadores. Precisamos rejeitar toda forma de culto a esse demônio, a Moloque, a esse diabo. Um culto tão antigo, mas ainda hoje praticado sob novo rótulo, sob novas teses, novas ideias, novos títulos, mas as mesmas antigas mentiras, o mesmo velho veneno. E para as velhas mentiras, precisamos da antiga verdade. Para o velho veneno, precisamos do puro antídoto de Deus, que é a sua palavra, que abre olhos e desvenda corações. Eles adivinhavam, faziam feitiçaria, matavam crianças. Havia trevas sobre aquele reino, trevas, e é contra isso que Deus está falando por meio de Sofonias. Meus irmãos, nunca esqueçam, a idolatria é produto de um coração cheio de orgulho. Em um coração orgulhoso, e não é difícil perceber o orgulho de uma pessoa, em um coração cheio de orgulho, a idolatria, ela se autoproclama a virtude destruidora. Olha que contradição, mas eu estou fazendo isso de propósito. A virtude destruidora de um ser humano. Em um coração orgulhoso, a idolatria encontra o seu terreno mais propício para se desenvolver. Porque um coração orgulhoso, ele não pode ser cheio de Deus, ele é cheio de si mesmo. Não há nada que a idolatria goste mais do que alguém em si mesmado, alguém centralizado em seu próprio ego. Porque aquele que está centralizado em si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo,
alimentando o seu próprio ventre, como um ventre, como um fim em si mesmo. É alguém que se sente independente de Deus, que não precisa dele. A idolatria é o produto de um coração orgulhoso que despreza o Senhor e se autoproclama Senhor de si mesmo. Agora eu queria que vocês olhassem comigo para o último versículo desse texto que nós lemos. Versículo 6. Você pode ler comigo esse versículo 6? Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Presta atenção aqui. Vê se isso aqui é uma mensagem só para o 7º século antes de Cristo, ou se essa é uma mensagem para nós hoje. Veja como se dá o progresso da ruína. Eu estou sendo novamente contraditório de propósito. Progresso sempre parece indicar coisa positiva, mas eu estou falando de progresso da ruína. Veja como se dá o êxito do fracasso. Tem gente que está sendo bem sucedida no fracasso. Tem gente que está se saindo bem para a destruição. Está calculando, está tomando decisões, está fazendo, está abafando. Isso é bom? É o melhor. A nossa soberba, nosso orgulho, nossa vaidade, ela é sentida pelo Senhor de longe. Veja como se dá o progresso da ruína, o êxito da destruição. Os que deixam de seguir o Senhor e não buscam o Senhor, não perguntam pelo Senhor. Não seguir, não buscar, não perguntar. Essa é a fórmula da queda espiritual. Primeiro eles deixaram de seguir o Senhor. Primeiro eles deixaram de acolher as instruções de Deus. Está entendendo? Sabe o que vai acontecer com você ou comigo? Sem diferença. Se nós começamos a deixar de seguir o Senhor, a não atentar para o que Ele nos ensina. Eles deixaram então de buscar o Senhor. Quando nós deixamos de atentar, de dizer sim, Senhor, amém, Senhor, porque Ele diz, nós estamos deixando de buscá-lo. Agora, a consequência, nós vamos deixar, aliás, nós estamos deixando de seguir o Senhor. Agora, a consequência, não deixar de buscar o Senhor. Não vai haver interesse em nós pelas coisas dEle. A gente não quer. Eu não quero. Eu não tenho vontade nenhuma. Eu não sigo. Ele diz, eu não olho para o que Ele me ensina. Eu não busco. Por fim, eles deixaram de perguntar pelo Senhor. É exatamente o que nós fazemos. Nós deixamos de perguntar por Ele. Sabe o que Ele está dizendo aqui? Esse povo se tornou indiferente para comigo. Domingo passado à noite nós ouvimos sobre o amor de Deus. Vocês ainda se lembram disso? Sobre o incomparável amor de Deus. E talvez naquele tempo de pregação nós sentimos pulsar em nós esse amor. Talvez nós tenhamos feito compromissos com Deus enquanto nós ouvíamos acerca do maravilhoso amor dele por nós. Quem sabe nós fomos tocados, constrangidos em pontos nevrálgicos, sensíveis da nossa vida, e a gente diz: Senhor, obrigado que o Senhor está cuidando de mim.
Quem sabe depois de uma pregação sobre o amor de Deus, a gente tenha saído leve e cheio de compromisso com Ele e de vontade de segui-lo, de buscá-lo, de procurar por Ele, de perguntar por Ele. Mas passado 8 dias, tendo nós percorrido os dias de nossa agenda semanal, feito as nossas coisas, dito os nossos sims e os nossos nãos, procurado os nossos interesses, quem sabe o final de tudo isso se expresse no dia de hoje, com a nossa indiferença para com o amor dele. Porque se isso for verdade para nós hoje, e se isso for verdade para alguém hoje dessa igreja, então a mensagem de Sofonias é uma mensagem para nós também. A profecia de Sofonias é atualíssima, irmãos. Porque ao vermos que suas palavras denunciam não apenas o modo como aquelas pessoas estavam vivendo, mas expõe antes de tudo onde o coração delas estava. Essa mensagem então ela é atual, porque ela expõe a condição do coração, ela expõe os compromissos do coração, ela expõe os desejos mais profundos do coração. E antes de qualquer coisa, Sofonias, ele estava mostrando o coração de Judá. O coração que é fonte de onde procede tudo que nos identifica. Portanto, essa profecia, ela tem uma grande aplicação em nossa vida. Ela nos desafia. Ela desafia a mim e a você a examinar o nosso coração, a examinar os nossos compromissos, a examinar nossas deliberações do coração. As deliberações do coração, porque o que temos pensado e aquilo que nós temos feito ou deixado de fazer encontra sua fonte no coração. O que Deus quer é que o nosso coração esteja nele, para que não haja concorrência com ele em nosso coração. Amém. Vamos orar ao Senhor. Fique em pé se puder. Nosso Pai, muito obrigado por nos falar, por nos exortar, por nos advertir. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, pelo Teu amor e por Tua misericórdia. Cuida de nós, nos ajude a entender essa mensagem. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.